Chega mais espectadores do Scoopcast, esse é mais um episódio da segunda temporada e hoje nós vamos entrevistar o Dr. Nigel Coriolano. Ele é fisioterapeuta e sócio fundador da Realinhar, Instituto de Terapia e Controle da Dor. Hoje, o nosso tema principal com ele é o tratamento não medicamentoso para dores na coluna. A dor na coluna que atinge aí milhões de brasileiros, na verdade mais de 27 milhões e cerca de 80% da população mundial. Então vamos receber ele com muita satisfação, o Dr. Nigel Coriolano. Nossa, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, trazer muitas informações, né, tirar alguns mitos que a gente vê aí e acrescentar para a nossa saúde aqui da região, né? Ah, com certeza. Tenho certeza que você já passou por algum episódio de dor na coluna ou conhece alguém que já passou por algum episódio, então é um tema pertinente que vai, com certeza, tirar algumas dúvidas, tanto sua quanto de algum familiar seu. Então, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo, tá? Bem, só para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Dr. Nigel, ele é fisioterapeuta, formado pela UNIT em Aracaju, Sergipe, desde o ano de 2013. Ele é especialista em ortopedia, com ênfase em terapias manuais e em pilates. Ele também é osteopata grau 2 e possui diversas formações e aperfeiçoamento na parte de reabilitação músculo-esquelética. São mais de 10 anos de experiência em atendimento clínico. Então, fiquem ligadinhos que ele tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. E, mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo que vai estar muito esclarecedor, tá certo? Bem, como eu falei um pouquinho mais para trás, muita gente sofre com alguma dor na coluna ou já sofreu. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 80% da população mundial já teve ou terá dor nas costas. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são 27 milhões de brasileiros sofrendo com alguma doença crônica na coluna. As causas são várias as causas, né? Desde mal postura, obesidade, devido ao estresse, né? Porque você gera tensão muscular e acaba machucando, a idade, o próprio sedentarismo, né? E olha só, o uso de celulares e videogames, ou seja, cada vez mais pessoas mais novas, com o uso intensificado desse tipo de eletrônico, têm sofrido com dores nas colunas. E as consequências são diversas: desgaste prematuro, hérnia de disco, artroses, discopatias, afastamento de profissionais, né, das suas atividades laborais e limitação da capacidade de realizar algumas atividades diárias. Então, assim, é um assunto extremamente pertinente e nós vamos direto aqui ao assunto, perguntar para o Dr. Nigel quais os casos de coluna mais recorrentes, doutor, no Instituto Realinhar. Perfeito, ótimas informações, né? A gente tem aí a lombalgia, principalmente a inespecífica, né, como um dos fatores mais incapacitantes atualmente. Se não me engano, recentemente saiu até esse novo estudo. E se não está sendo, vai ser a mais incapacitante. E assim, a gente vê que existem inúmeros fatores dentro dessa gama de dores, né? De dor na coluna. São pessoas, muitas vezes, com péssimos hábitos, como a parte alimentar, não bebe água direito, não dorme direito, estresse, uso de eletrônicos, como você mesmo falou, que ficam ali várias e várias horas na mesma posição. E aí é onde eu quero chegar. Hoje, a gente sabe que o nosso corpo ele pode se preparar para fazer o que quiser. Só que a gente esquece de se preparar. Então, o que eu posso entender com isso? Que o nosso corpo ele precisa de movimento, ele precisa de um preparo, mas ele não pode ficar parado. Então, isso nos leva a pensar que a postura mantida é o veneno. E, mais precisamente, a postura sentada. Hoje, no nosso instituto, o que a gente mais vê são pessoas que estão sofrendo, estão com muitas dores, já tomaram várias medicações, já fizeram bloqueios. E quando eu investigo ali os hábitos de vida daquela pessoa, não só dentro de casa, mas na sua atividade laboral, a pessoa fica muito tempo sentada. Eu costumo passar até para alguns pacientes, quando chegam lá, o tipo de paciente que me procura, né? Os campeões com relação à sua atividade laboral. O primeiro campeão de todos, que causa incapacidade, passar muito tempo sentado.
Quando você está muito tempo sentado, você relaxa a musculatura, flexiona o corpo. E as profissões estão cada vez mais assim, né? De atividades com as pessoas sentadas. Então, isso é preocupante. Preocupante. Sentada, relaxa a musculatura, fica em padrão flexor. É tanto que a maioria das disfunções são nesse padrão. Padrão flexor, doutor, o que é? Padrão flexor. É uma pessoa que fica muito tempo com o corpo fletido. Então, você está aqui trabalhando, por exemplo, com o seu celular, com o seu notebook. Você senta, relaxa a musculatura e flexiona um pouco a coluna. Isso é um padrão flexor. Só que, se você não passar muito tempo ali, naquela postura, de vez em quando, se levantar e beber uma água, caminhar, estimular essa musculatura, você pode prevenir. Certo. Tá? Mas hoje o que a gente vê é uma população que está mais preocupada em deixar as coisas acontecerem do jeito, até tipo assim, doa mesmo para eu poder chamar minha atenção para poder ir procurar ajuda, né? A verdade é essa. E a gente sabe que não é bem assim, prevenir vai ser sempre muito menos dolorido, tanto para você que está sentindo dor, quanto para o seu bolso. Sim. Principalmente para o seu bolso, né? Principalmente para o seu bolso. Sim. Então, o que é que eu posso ver dentro da prática clínica? Pessoas os campeões, os campeões, né? Eu costumo dizer que são 3. Muito tempo sentado, pessoas que vão para a academia sem ter uma musculatura pronta para pegar aquela quantidade de peso. Geralmente chegam bem ruins também. E pessoas que trabalham na área de agricultura por causa da posição de trabalho. Né? Sempre em postura fletida, rodada, inclinada, por exemplo, está ali usando uma enxada, alguma coisa desse tipo, ou então tem que se abaixar para pegar o tempo todo alguma coisa no chão, né? Na hora de estar na coleta daquela parte aí da agricultura, do produto, né? E são os 3 campeões que chegam lá, são pessoas desse tipo. Agora, a postura mantida sentada é a campeã, assim, disparada, disparada. Os piores casos são de pessoas que passam muito tempo sentado. E interessante o que você falou também, que está muito assim. Por um lado, a gente tem pessoas que andam muito sentada, né, que você recebe vários pacientes nesse sentido, mas a gente também tem muito jovens adolescentes que querem pegar um shape, meter o shape, que nem diz. E aí chega na academia sem um acompanhamento adequado, né, e pega essa quantidade de peso que ele ainda não está preparado para isso. E quais são as consequências de eu começar a fazer uma musculação sem um devido acompanhamento, pegar um volume de peso inadequado? O que é que pode acontecer com o meu corpo, doutor? Então, geralmente o que pode acontecer é o famoso travamento. Né? Você está ali, terminou o exercício, já começou a sentir uma fisgada, aí vai para casa, o corpo esfria, né? E aí, quando você, depois de um momento que relaxou ali no sofá, na sua cama, ou até mesmo foi dormir, dependendo do horário, quando acorda no outro dia, você está travado. Você não consegue se mexer e é dor atrás de dor, atrás de dor, atrás de dor. Porque, de forma bem simples, o que é que a gente pode entender? Na academia, nós trabalhamos uma musculatura que a gente chama, de forma bem simples mesmo, uma musculatura mais superficial. Então, a gente vê bíceps, peitoral, né, cortes. Mas a musculatura da coluna ela é trabalhada de uma outra forma. É tanto que lá no nosso instituto nós temos um estúdio de pilates e quando vem alguém que já malha na academia há muito tempo, quando a gente coloca para fazer os exercícios de estabilização, parece uma pessoa que nunca praticou atividade física, nunca fez um treino de fortalecimento. Por quê? Porque dentro da academia você acaba fortalecendo uma musculatura diferente da sua coluna, vamos dizer assim, né? Não pega aquela musculatura mais profunda. Eu já tive pacientes lá que, maior do que eu, 1,90 m, forte, pedi para fazer um simples exercício de controle motor, tremeu mais que tudo. Agora, para você ver, ele tinha uma estabilidade grande, a gente assimila logo um problema na coluna, né? No caso que é o que a gente está conversando. Mas, por incrível que pareça, ele tinha uma instabilidade muito grande na parte de cima. E a dor dele era no cotovelo. Então, se você parar para analisar, se eu não fizesse uma avaliação minuciosa e criteriosa dele, eu iria botar um TENS, alguma coisa do tipo, passar um laser, uma liberação miofascial e pronto. Em nenhum momento nesse paciente eu tratei o cotovelo dele, eu tratei o ombro. Por quê? Porque só tem estabilidade na extremidade se a musculatura mais proximal estiver ruim, e era o caso dele. Entendi. Então, a avaliação ela é muito importante. Sim. Ela é muito, muito, muito importante. E ela norteia o resultado que vai ser
mais imediato ou não, vai depender do tipo de disfunção. Mas eu fui tão preciso que esse paciente, ele até foi acompanhado e a pessoa viu que ele não conseguia ficar naquela posição que eu pedi para ele fazer. Porque ele tremia, parecia que ele estava fazendo a posição em cima de uma bola. E sem nenhum peso. E sem nenhum peso. Ou seja, pelo que eu entendi foi o seguinte, as pessoas na academia, elas acabam fortalecendo algumas musculaturas, bíceps, tríceps, costas e tal, mas a principal musculatura que precisa ser fortalecida, que é a parte da coluna, mais próxima da coluna, não é fortalecida. E aí, por mais que você faça exercícios e não fortaleça os músculos que seguram a coluna, você pode sofrer com dores na coluna. Isso, você pode se lesionar. E até não só fortalecer, eu costumo dizer que tem uma diferença entre fortalecer e ativar. Porque você pode até ter essa musculatura forte, mas se ela vai entrar no momento correto para estabilizar, é uma questão de educação. Então, dentro do Instituto Realinhar, a gente olha, a gente avalia o paciente, tenta entender o que está acontecendo com ele, né? Na verdade, compreende o que está acontecendo ali, o que o corpo está dizendo, e a gente vai buscar a causa primária, a causa mesmo da dor dele. Então, quando a gente identifica isso, a gente vê que o músculo, muitas vezes, na maioria dos casos, vou dizer assim, pela quantidade de atendimentos, ou está fraco e não atua no momento, ou até está forte e também não atua no momento. Então, você vê um cara que já tem costume de fazer atividade física, quando você pede para ele fazer determinado exercício específico, né? Lembrando que cada caso é um caso e cada caso necessita de um tipo de exercício. Lá a gente prescreve os exercícios para os pacientes, né? De acordo com a sua necessidade. E aí você vê que aquela musculatura está forte no teste de força, mas na hora de entrar, ela não entra. Na hora da sua principal função, ela não vai. Ela não atua da forma correta. Eu tenho um exemplo disso, por exemplo, de um paciente recentemente. Foi fazer um exercício, inclusive com menos peso do que ele pegava na academia. E na hora que ele colocou lá no aparelho, que abaixou, que levantou, ele sentiu uma pontada na coluna. E ele disse que não estava nem com metade do peso que ele costumava pegar. Entendi. E aí eu falei para ele, não é só a questão do peso, é a questão do jeito. Se a musculatura não entrou no momento que tinha que entrar, vai instabilizar. Né? Vai instabilizar, estabilizou, né? Gerou uma instabilidade, na verdade, e aí lesionou. Ele está lá, está finalizando o tratamento, graças a Deus, atendi ele, hoje é quinta, atendi ele na terça, estava sem dor, muito provavelmente já vai ter alta, mas eu fui bem preciso e identifiquei, cara, não foi questão do peso, foi a questão do músculo que não entrou para estabilizar no momento certo. Entendi. Doutor, uma coisa que você falou e chamou a minha atenção, né? Me lembrou até uma entrevista que eu fiz semana passada com o dentista. Muitas vezes a gente sente uma dor no dente, sente uma dor nessa parte aqui da boca, mas é uma dor refletida. E parece-me que acontece algo semelhante com o corpo. Você disse que ele estava com uma dor próxima ao cotovelo, mas era alguma coisa provavelmente no ombro, né? Existe isso também quando você vai tratar seus pacientes, deles relatarem uma dor em um local, mas você perceber que você precisa fazer uma manobra, tratar ele em uma parte diferente de onde está a dor. Perfeito. Existe e é muito comum. Onde está o local da dor, quando a gente avalia, a gente percebe que ali é apenas um momento de sinalização. A disfunção está em um local um pouco mais afastado. Vou te dar um exemplo de uma paciente que eu avaliei ontem. Ela é maratonista, que precisa daqui a 3 semanas vai viajar para fazer essa corrida. Dor nos 2 joelhos, nos 2 pés. E ao avaliar ela, eu descobri uma disfunção na lombar, no quadril e lombar, e identifiquei uma fraqueza de grupos musculares específicos dela que precisava para estabilizar o joelho. E hoje eu até postei no meu Instagram, depois quem quiser me seguir, doutor Nigel Coriolano, @Nigel Coriolano. Tá lá, ela está sem dor nos joelhos, sem dor nas pernas, o pé ainda está um pouco, mas era um caso de inflamação devido a um excesso de repetição. Sim. De um exercício específico que ela estava fazendo, até pedi para ela parar momentaneamente, mas eu fui tão preciso que onde ela estava sentindo a dor nem cheguei a mexer. Caramba! Eu mexi no quadril, que é mais em cima, e na lombar mais em cima. Pronto. E aí resolveu o problema dela. Resolveu o problema, ela saiu de lá já sem dor. Naquele momento,
por ter usado algumas técnicas, a dor realmente cessou naquele momento, ela saiu bem, bem mesmo. Hoje de manhã já mandei mensagem para ela. Ela disse, olha, perna, joelho, tudo ok. Lombar, nada, tá tudo bem, tá sem dor nenhuma. Agora o pé só tá como se fosse um pouquinho magoado. Eu disse, porque a gente fez uma terapêutica aqui e realmente vai levar um pouco mais de tempo para essa questão dos seus pés. Mas nada que seja alarmante. Ela disse, inclusive, por mais que ainda esteja incomodando, não chega a ser dor. É um incômodo. E está bem menos que antes. Se for comparar com o que estava antes, está praticamente zero. Entendi. Outra coisa também me chamou a atenção, e eu acho de quem ouviu, prestou atenção no início aqui da entrevista, é que o doutor falou de algumas coisas que para a gente não parece que vai dar algum problema na coluna, ou em algum. Que foi, ele disse assim, não bebe água, não se alimenta direito, mas o que é que tem a ver, doutor? Muito, muito, muito a ver. Sério? Principalmente a alimentação. A gente entende o seguinte, a gente pensa que o fato de não se alimentar só vai gerar o quê? Uma desnutrição, algo desse tipo. Né? Uma gastrite ali, não se alimenta no momento certo, mas não é bem assim. Né? O fato de você não se alimentar, ele pode gerar dor sistêmica. E o último artigo que eu vi sobre isso, a região da dor é justamente a da coluna e por trás das pernas, que é bem comum no caso da ciatalgia, né? Essa dor por trás das pernas. Sim. Então, por isso que dentro da nossa avaliação nós temos testes neurodinâmicos para saber se realmente aquela dor é uma dor decorrente de uma obstrução, de uma inflamação, ou se é por falta de uma alimentação. Se for por falta de alimentação, dentro do nosso instituto nós temos uma nutricionista. E aí a gente vai correlacionar essa dor com os hábitos de vida. É muito importante a gente entender o que é que o paciente faz em casa e no trabalho. Como é que ele trabalha? Trabalha direto, não bebe água, só bebe quando realmente o corpo está pedindo, quando já está com dor de cabeça. Não espera o corpo pedir água, tem que beber antes. Sim. E cada pessoa, de acordo com o seu peso, ela vai ter uma necessidade de água específica. Né? Se uma pessoa, por exemplo, lá dentro do instituto, nós preconizamos 1 litro de água a cada 20 quilos de peso. Certo. Então, se a pessoa pesa 60 quilos, ela tem que obrigatoriamente beber 3 litros por volta daquilo ali. Se ela pesa 80, já sobe para 4. Aí você vai me perguntar, mas, doutor, e uma pessoa que pesa 100, 110 quilos, essa pessoa vai ter que beber por volta de 5 litros. Né? Se ela conseguir beber até a quantidade, é difícil. Mas, dentro desse padrão aí, dessa normativa entre 4 e 5 litros, de uma pessoa acima de 100 quilos, vai ser o ideal para ela. A gente sabe que, por exemplo, na OMS, eles normatizam 2 a 3 litros de água. Mas pense o seguinte, a gente está numa cidade muito quente, umidade baixa, você, às vezes, pode estar no seu trabalho, não tem uma climatização, está ali suando. Você acha que realmente pesa 80, 100 quilos? Você acha que realmente 2 litros de água vai ser suficiente para você? Não, eu acho que não. Provavelmente não. Entendeu? Então, a especificidade. Então, doutor, mas a falta de água vai me gerar... É só questão de desidratação? Não. Já tive casos no consultório onde a paciente chegou com dor referida na coluna lombar e ela estava me dizendo bem assim, doutor, eu tenho uma dor no meio e uma dor mais na lateral. Estava por volta ali da terceira, quarta sessão, ela disse, doutor, a dor no meio passou, mas a na lateral não passa. Não passa. E eu já tinha alertado ela com relação à quantidade de água que ela estava bebendo, que era muito pouco. E aí eu disse, você melhorou a ingestão de água? Ela, rapaz, olha, eu vou procurar um especialista. Eu falei, antes de você investir esse dinheiro, né, lembrando que saúde é sempre investimento, não é gasto, não é gasto, é investimento. Faça o seguinte, você vai beber água, eu nem disse assim, beba 3, 4 litros, eu disse assim, beba água até a sua urina sair da mesma cor da água. E aí, na segunda-feira, você me diz o que está sentindo. Até porque você não vai achar especialista agora, era uma quinta-feira. Você não vai achar um especialista assim da hora para outra. É verdade. Então, faz isso e na segunda-feira você me retorna. Perfeito. Se você ainda continuar com essa dor, realmente é algo mais sério, você procura um especialista ou então vai na urgência. Perfeito, perfeito. Resumo. Segunda-feira, essa pessoa me mandou uma mensagem agradecendo, disse que a dor dela sumiu. Ou seja, era falta d'água. Falta d'água. Gente, olha para isso, né? Agora, imagine você com dor renal que ela estava, né? E na coluna ela devia estar morrendo de dor. Você, como fisioterapeuta, tratou a coluna, que era a sua expertise, a sua especialidade, mas a sacada que você teve, né? De dizer assim, antes de fazer esse outro investimento,
Tenta isso. A criatura só precisava beber Precisava água. de água. Eu lembro como hoje ela bebia água só quando ia tomar um remédio de pressão, alguma coisa do tipo. Gente do céu. Então, assim, tava realmente... Num calor desse. Num calor desse. Sem contar que os discos intervertebrais, eles são 80% de água, né? Então, ele precisa. Como é que você vai regenerar uma coluna, né? Favorecer o regeneramento de uma coluna, se você não tem água? Se você não se alimenta direito, como é que estão suas vitaminas, seus sais minerais, né? Carboidrato, energia para recompor ali uma estrutura que é primordial para a gente, sendo que você não se alimenta direito, não bebe água direito, faz um monte de coisa que prejudica a sua coluna, fica muito tempo sentado, não pratica atividade física, não tem gestão emocional. Que faz com que tensione os músculos e doa a coluna também. E outra coisa que pode levar também à interpretação da dor, já é uma coisa um pouco mais acima. Então, para você sentir dor no local, o seu cérebro tem que interpretar que aquilo ali é um possível estímulo de lesão. Possível. Por que eu digo possível? Porque você pode ter dor sem ter lesão. Isso é fato. Quer ver uma coisa muito simples? Você que está aqui nos acompanhando, pegue o seu dedo, puxe para trás até começar a doer. Começou a doer, solte. Doeu, não doeu? Sim, dói. Você abriu e fechou a mão, não perdeu função. Sim. Mas avisou que doeu. Sim. É um possível estímulo de lesão, Isso, não é? isso. Mas o nosso alarmezinho soou. Doeu, não faz Doeu. mais. Não faz mais, porque daí para frente provavelmente vai lesionar. Então, nós temos um sistema de alarme e ele pode ter uma falha na interpretação disso aí. Como? Então, um exemplo de uma fibromialgia. É uma pessoa que não tem lesão nenhuma, mas a capacidade de interpretar o estímulo está alterada. Então, aquela pessoa vai sentir dor sistêmica, até o vento que bate nela, para ela é algo que está dolorido. Entendeu? Ela tem lesão? Não. Né? Então, assim, a gente tem que avaliar bem isso aí. Tem que avaliar bem, tem que entender o que é está acontecendo com o paciente. E não é só chegar e dizer, estou com dor no braço e é só aqui. Não, você tem que investigar por que aquilo ali está doendo. Entendeu? É uma sobrecarga mecânica. Outra coisa que me chamou também a atenção foi essa questão assim, né? Você não bebeu água e o órgão não está funcionando direito, gera uma dor. Existe isso, doutor, com outros órgãos? Exemplo, estômago, intestino, baço, ele pode acabar gerando um tipo de dor que reverbere na coluna? Sim, sim. Como? Vou dar um exemplo bem simples. Mulheres que estão acompanhando a gente. Quando você está no período menstrual, sente ou não sente dor na coluna? Demais, demais. Então, por transmissão de força, o útero se contrai, existem os ligamentos que sustentam o útero e, consequentemente, eles estão anexados em algum local. Né? A coluna. Entendeu? Ou por transmissão indireta, se aderem em outras regiões ósseas ou em outros tecidos que indiretamente vão repercutir na coluna. Pode ser no estômago, pode ser no fígado, pode ser o próprio intestino com constipação. Sim. Entendeu? Por exemplo, um paciente que chega para mim e está com constipação, alguns movimentos eu vou pedir para ele não fazer. Por exemplo, o movimento de flexão, para testar flexão lombar. Poxa, se aquele cara está 5 dias sem evacuar, come bem, está ali, um monte de fezes ali aprisionadas, você acha que esse cara não vai sentir dor? E vai ser uma dor desproporcional ao que ele realmente tem de coluna normalmente? Com certeza. Com certeza. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente tem vários casos. Lá eu já tive no consultório o caso de uma paciente que ela chegou com a dor na região torácica e muita dor, ela no lado torácico esquerdo, depois veio um pouquinho mais para baixo do lado direito. E essa dor era engraçada, porque ela só sentia no final do movimento de rotação. Oxente. Aí rapaz, ela disse que tinha diminuído a intensidade, mas que era só no finalzinho. Eu digo, rapaz, espera aí, me lembrei. Deixa eu ir aqui no fígado. Aí a gente tem uma técnica chamada lift, né, dentro da osteopatia, onde a gente faz uma inibição daquele tecido. Fiz o lift e pedi para ela fazer o movimento. A dor dela saiu. Soltei a víscera, pedi para fazer o movimento, a dor voltava. Eu disse, olha, procura o médico e pede para fazer seus exames de sangue das enzimas hepáticas, faz uma ultrassom, vê o que é que tem no seu fígado, depois a gente finaliza o nosso tratamento. Pronto, chegou, ela recebeu o exame de sangue primeiro, estavam as enzimas hepáticas alteradas. Provavelmente ela tinha
alguma outra coisa, uma esteatose hepática, alguma disfunçãozinha ali. Sim, que estava gerando essa dor. Então, ela ajustou a alimentação, iniciei outras técnicas específicas para a víscera, a dor dela sumiu. Parece inacreditável, né? Mas é verdade. Gente, vocês prestaram atenção nisso, como eu prestei, porque é extremamente interessante. E esclarecedor também, né? E é importante que a gente entenda que nosso corpo é um todo, né? É um todo. E a coluna, ela acaba levando uma carga geral aí, pelo jeito, né? Músculo, esquelético e também nessa parte aí dos órgãos, né? Então é importante a gente ficar atento. E é importante também, quando for procurar um profissional fisioterapeuta, preste atenção se esse profissional está se limitando aí só ali onde está doendo. Preste atenção se ele faz uma anamnese correta, né? Uma anamnese que dê informações para ele suficientes para que ele vá na causa da dor. Porque se ele não for na causa, vai ser só paliativo, como tomar uma dipirona para tentar remediar e não vai resolver, né? Enfim, é muito, muito importante essas informações. Doutor, tem uma outra dúvida aqui, bem pertinente, né? Uhum. Quando a gente pensa em dor, né? Especialmente a dor na coluna, que é algo que tira qualquer um do sério, a gente pensa logo em tomar um remédio, né? Sim, então, sim. Como funciona esse tratamento que você faz lá, que é um tratamento não medicamentoso para a coluna, né? Um tratamento Perfeito. não medicamentoso. Perfeito. A partir do momento que o paciente ele entra lá, né, que ele marca a sua consulta, nós vamos entender o que está acontecendo no corpo dele. 90% das disfunções de coluna elas são mecânicas. Então, se é um processo mecânico, a gente consegue reorganizar. Eu costumo dizer que as articulações é como se fosse um conjunto de engrenagens, né? Se uma emperra, as outras vão ser sobrecarregadas. Por quê? Você tem a sua demanda do dia a dia de se movimentar. Você precisa ir para o trabalho, você precisa deitar, dormir, se levantar, fazer seu café, tomar seu banho, ir para o seu trabalho, trabalhar, voltar e por aí vai. Então, seu corpo ele vai precisar se mexer. Só que essas articulações elas começam a ter uma diminuição de movimento, gerando sobrecarga em quem está trabalhando. Sim. Falando de forma bem simples, né? Nesses casos da parte mecânica. Então, a gente avalia e entende o que está acontecendo no corpo do paciente. Ah, doutor, mas minha dor está descendo pela perna, está lá no meu pé, só é no pé que dói. Vamos fazer um teste neurodinâmico? Por quê? Existe uma correspondência de nervo. O nervo ele desce pela perna. Qual é a raiz que está sendo comprimida? É a raiz entre L5 e S1, entre L4 e L5. Então, a gente vai lá, faz o teste específico naquela região e a gente consegue identificar qual delas está sendo prejudicada. Né? Então, a avaliação ela é muito, muito, muito criteriosa. E aí, depois disso, nós vamos entender qual é o padrão preferencial de correção daquela estrutura. É uma estrutura que a gente consegue corrigir com exercícios de flexão, com exercícios de extensão, com exercícios rotacionais, com padrões mistos de extensão e rotação. Então, a gente vai entender o que o corpo está precisando. Olha, se eu fizer esse exercício aqui de extensão e depois um exercício de rotação, a minha dor some. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. E, a partir desses exercícios, de acordo com a necessidade do paciente, a gente vai adicionar carga. E a carga ela pode ser por amplitude de movimento, por peso, por repetição e por aí vai, com a ajuda externa do próprio terapeuta. Então, são exercícios específicos que são para cada caso. Por isso que todo mundo é avaliado de forma igual. Não existe um protocolo que vai resolver tudo de todo mundo. A gente sabe que boa parte das disfunções acontece, como eu te falei, sentado, tal. A gente já tem uma base. Sim. Mas não quer dizer que vai ser a mesma coisa para todo mundo. Sim. Né? Algum momento uma pessoa evolui de uma forma com os exercícios só de extensão, mas para outro paciente possa ser que aquele exercício de extensão não faça mais efeito e ele ainda esteja com um pouco de dor. Então, será que não é interessante iniciar já a estabilização com ele? Ou então, será que não é interessante a gente adicionar alguns exercícios de flexão e depois de extensão, e por aí misturando de acordo com a necessidade de cada um? Porque, por mais que, às vezes, a queixa seja semelhante, né, a lombalgia, que é a dor nessa parte inferior aqui da coluna, as pessoas são diferentes. As pessoas Sim. reagem de forma diferente, né? E aí eu acho que essa personalização do tratamento é o diferencial de vocês, não é isso? Sim, sim.
Totalmente. Agora, eu sem querer cortar, mas assim, eu achei interessante uma coisa, gente. Eu acho que vocês também prestaram atenção. Ele falou muito no toque, em pegar, e que é bem típico da pessoa que é especialista em osteopatia, né? Que a gente lê um pouco antes para saber. E ele não falou em momento nenhum em exames de imagem, que normalmente as pessoas assimilam muito, né? Tem um exame de imagem para poder ir num ortopedista médico ou no fisioterapeuta. E aí, como é sempre necessário, doutor, você só trabalha se a pessoa vier com exame de imagem ou esse toque já te ajuda por causa da sua especialização em osteopatia? Como é que fica? Esclarece melhor para a gente. Perfeito. Essa questão do exame de imagem, ela é relativa. Na maioria dos casos, eu não preciso. Na maioria dos casos. Porque, assim, o que é soberano para a gente? O que você paciente, está sentindo. É soberano a qualquer exame de imagem. Até porque, se você parar para analisar, exame de imagem é um exame complementar. Ele não é um exame definitivo. Tá, para aí, pega aí. O exame de imagem ele é complementar, ele não é definitivo? Não. Vou te dar um exemplo. Eu recebo várias pessoas lá no consultório e dizem, mas no meu exame tem uma hérnia, 2 hérnias, 3. Eu já tive exame com 7 hérnias. Teste neurodinâmico está aí para isso. O teste neurodinâmico vai dizer se aquela hérnia ela é sintomática ou não. Porque você pode ter... Olhe para o lado de vocês e diga assim, tudo bom, eu também tenho hérnia. Que provavelmente todo mundo deve ter. Todo mundo deve ter. E não necessariamente ela é sintomática. Entendi. Entendeu? Ela pode ser não sintomática e sintomática. E no exame de imagem vai aparecer a hérnia do mesmo jeito. Então, o teste neurodinâmico, a coleta dos sinais e sintomas que o paciente apresenta é que vai nortear se é, não é e a gravidade. E dentro disso eu vou nortear o tempo de tratamento. Entendi. Basicamente, funciona assim. Então, o exame de imagem é necessário para mim em qual momento, então, doutor? Isso. Vai ser interessante para mim no caso de um trauma. Ou se eu desconfiar que o paciente já tem um histórico de câncer, de cisto na coluna. O paciente que apresenta esse tipo de condição, às vezes é um paciente que em 10 dias ele perdeu 5 a 10% do seu peso corporal. Entendeu? A gente Chama já fica... atenção, né? Não está fazendo dieta, não está fazendo nada, e o cara perdeu 10%, pesava 80 quilos, perdeu 8 quilos em 10 dias. Aí a gente passa o dia todo correndo, não consegue perder, só perde água. Imagine, né? Imagine. Então, apresentou, por exemplo, dificuldade de controlar a urina e as fezes, ou seja, não consegue segurar muito tempo, senão sai. Esse caso aí, muito provavelmente, é um caso médico. Ele tem que procurar, não, ele tem realmente procurar um médico. E dentro do instituto, a gente tem um atendimento inicial onde a gente tira essas dúvidas. Sua dor começou a partir de um trauma? Sua dor começou a partir de como? A gente tem que entender. A minha recepcionista ela já é treinada para isso. Eu a treinei para isso. Entendeu? Porque se não for um paciente que é elegível para o nosso tratamento, a gente tem médico lá dentro, já direciona para o médico. Aconteceu isso semana passada. Uma paciente procurou a gente, disse que sofreu um acidente há 8 anos e que de lá para cá só vive com dor, que quando foi atendida na urgência não fizeram nenhum exame de imagem. E eu olhei para ela, falei com ela bem assim, olha, antes da senhora marcar comigo, vá realmente no médico, que é a médica lá do nosso instituto, para ela fazer os exames necessários, porque vamos supor que ela tenha sofrido alguma fratura. Nunca tratou, né? E lógico, nesses 8 anos está consolidado. Mas se tiver cicatrizado errado? Que BO, hein? E aí? Entendeu? Se ela tiver, por exemplo, uma condição que a gente chama de anterolistese. O que é anterolistese? Imagina uma vértebra, o disco, outra vértebra. Certo. E ela simplesmente escorrega para frente. Só de falar já doeu aqui. Existe 3 graus de anterolistese, 4 graus de anterolistese. O terceiro já é considerado cirúrgico. Se nesse acidente tiver acontecido isso, e eu for fazer algum teste específico ao invés de ajudar o paciente, entendeu? Entendi. Então, nesse caso específico, eu disse, procura o médico, faz os exames de imagem, vamos ver como é que está a sua coluna, o que aconteceu, já que nunca foi investigado antes. Sim. E depois você me procura. Vai ser o melhor a fazer. Né? Sempre pensando no bem do paciente. O bem do paciente tem que estar sempre em primeiro lugar. Sempre. Perfeito, é isso mesmo. O resto é mesmo. Consequência. Exatamente. Mas existem alguns casos, doutor, que o fisioterapeuta pode ser o profissional do primeiro contato. Sim, sim. Também somos, né? Profissional do primeiro contato.
Tanto o médico quanto o fisioterapeuta, ele é profissional de primeiro contato. E o que vai diferir qual você deve procurar primeiro é justamente essas condições que eu falei. Né? Ah, doutor, eu acordei e meu joelho estava doendo. Posso ir no senhor? Pode. Você não sofreu nenhum trauma, você não sofreu queda, nada. Você dormiu e acordou com a dor. Será que aquela dor é do joelho mesmo? O caso da maratonista que eu falei antes. Eu não mexi no joelho dela, eu mexi no quadril e na lombar. E resolveu o joelho. E resolvi o joelho. Eu não fiz nenhum treino de força de nada. Eu corrigi quadril e lombar. E a dor referida era nos joelhos e nos pés. E melhorou. Sim. Entendeu? Então, pode ir no fisioterapeuta? Pode. Vai fazer uma avaliação. E ali o paciente, o fisioterapeuta, ele vai dizer, olha, você é eletivo para o meu tratamento e você não é eletivo. Realmente procura o profissional. E quando há essa parceria entre fisioterapeuta e médico, o paciente ganha mais ainda, porque existe uma comunicação. São duas visões de áreas da mesma área, com formações diferentes, mas quem sai ganhando é o paciente. Sempre o paciente tem que sair ganhando. Sim. E o que a gente vê muito não é bem isso, né? Às vezes as áreas elas se afastam, ninguém procura o outro para conversar e fica bem complicado. Por isso que dentro do Instituto nós decidimos, não, vamos ter um médico aqui dentro para nos dar esse suporte e quando não for fisioterapia, a gente vai e já encaminha para ela. Procura lá a médica, já marca aqui com ela, investiga primeiro, quando ela liberar da parte dela, aí você vem para cá. A gente tem que pensar que a saúde do paciente é sempre em primeiro lugar, da melhor forma possível. Entendeu? Perfeito. Doutor, as pessoas às vezes falam assim, fiz um tanto de fisioterapia, mas a dor voltou. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso para as pessoas da seguinte forma. Você citou, por exemplo, que o fato das pessoas ficarem sentadas muito tempo, sem o movimento, sem levantar, é uma das principais queixas. E aí, vamos lá. Eu fico muito tempo sentada, me trato para minhas dores, porque eu estou ali fazendo a fisioterapia, estou me policiando, estou me levantando, mas aí depois que concluí a fisioterapia, eu me acomodei. Voltei a não fazer exercício, voltei a ficar sentada na mesma postura. A dor vai voltar, né, doutor? Existe o autocuidado nisso aí tudo, né? O autocuidado. A gente estimula o autocuidado desde o momento que o paciente entra no nosso consultório. Então, quando eu identifico os hábitos dele no dia a dia, eu digo, paciente, eu quero que você comece a fazer uma caminhada. Doutor, mas eu não consigo caminhar. Você consegue caminhar 5 minutos sem parar? Você vai caminhar 5 minutos sem parar várias vezes ao dia. Se mexer. Ah, doutor, mas eu tenho medo de cair. Caminha dentro de casa, pede para alguém te auxiliar, ficar ali do seu lado. Começa a se mexer. É a premissa básica. Caminhar mexe o corpo como um todo. Depois você vai aumentar para 10 minutos, vai aumentar para 15, vai aumentar para 20. Lógico, se é um paciente que tem um risco de queda, eu vou orientar o uso de uma órtese, um andador, uma muleta de 4 apoios e por aí vai. Uhum. Se ele não tiver condição de alguém estar ali com o tempo todo com ele. Então, eu tenho que pensar na segurança também do paciente. Então, paciente, vai e faz isso. O fato da gente ver as pessoas não se cuidando é muito preocupante. É muito, muito, muito preocupante. E por isso que, nesse primeiro momento, estimular um degrau por vez do autocuidado é importante. Porque, às vezes, o profissional chega e fala, você tem que fazer isso. O cara olha assim, não vou fazer nada. Já buga dali mesmo. Já buga dali. Eu digo, olha, se você precisa tomar 4 litros de água e você só bebe 1, vá para 1,5. É mais fácil, é mais palpável. Vamos destrinchar essa meta. Ficou fácil 1,5, vamos para 2 litros. Vamos para 2,5, 3. E já você vai estar atingindo a quantidade ideal de água. Antes de dormir, 2 horas antes, para de beber água. Por quê? Para você não ficar acordando, interromper o seu sono, que é um momento reparador do corpo, porque você está indo ao banheiro urinar. Entendeu? 3 horas antes, faz sua última refeição, para dar tempo de digerir, não atrapalhar o seu sono, ficar com mal-estar. Entendeu? 1 hora antes, tira telas, tira celular, tira televisão. Tenta botar uma luz agradável, tenta deixar o ambiente escuro para que você tenha um sono mais reparador. Entendeu? Então, essas coisas aí é autogerenciamento. Se uma pessoa dorme bem e se recupera, a capacidade dela de sentir, de experimentar dor, vai ser menor. Ela vai conseguir recuperar o seu corpo, vai favorecer. Sim. Entendeu? A gente pega muito nessa questão. E fora os exercícios que a gente passa para casa, de acordo com cada caso.
Então, eu identifico ali, paciente, faz esse exercício. Se é um paciente que já tem um histórico de atividade física, aí eu posso passar para ele mais exercícios. Mas, no geral, eu começo com 2 ou 3 fora a caminhada. Sim. Até ele se acostumar. Depois que ele se acostuma, a gente vai fazendo ali como se fosse uma medicação Sim. mesmo, né? Olha, faz esse aqui tantas vezes ao dia, esse aqui você só faz uma, esse aqui, isso tudo prescrito, né? E às vezes até filma o paciente, toma, pega aqui o celular, filma aqui, vamos deixar isso aqui bem registrado para não acontecer de você fazer o exercício errado em casa. E aí, de vez de ajudar, atrapalhar, né? Não, bacana, até porque, assim, por uma questão de ética, profissionalismo e tudo mais, não é sua intenção que o paciente receba uma alta e depois volte, né? Até para a sua credibilidade, o interessante é que esse paciente ele receba uma alta e ele viva bem para o resto da vida. O resto da vida. E o ideal é ele cumprir o plano de tratamento acordado, porque não é estipulado aquela quantidade de sessões de forma aleatória. Sim. Entendeu? É a partir de uma avaliação e a partir da resposta que o paciente tem na avaliação. Porque dentro da nossa avaliação, nós já iniciamos uma parte do tratamento. Nós avaliamos e entendemos que aquele paciente vai melhorar dessa forma. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Olha, a dor melhorou bastante, estou sem dor. Então, a gente já encontrou o caminho. Agora, a gente precisa repetir até que o paciente mude os seus hábitos fora do ambiente da clínica e a gente possa dar alta àquele paciente da melhor forma possível. Até porque o primeiro dia de tratamento e o último tem igual importância. Tem igual importância. Os pacientes têm a mania de, eu quero vir aqui e pagar por sessão. Eu não atendo por sessão. Ou você está apto para o tratamento, ou você não está. Se você não está apto para o tratamento, seja porque, no meu entendimento, a sua dor ela é muito simples e vai se resolver, por exemplo, com uma caminhada, indo para a academia, indo para o Pilates, eu vou te orientar. Tenho que ser justo. Sim. Mas, se o paciente diz, eu quero pagar por sessão, não vou fazer o plano de tratamento, é um paciente que ele vai, quando ficar cedo, ele vai fugir. Ele não vai aparecer. Vai se sabotar. Vai se sabotar. Então, eu não posso permitir isso. Doutor, mas na parte... Falando aqui, sendo sério, vai estar perdendo... Prefiro perder essa receita do que fazer de forma incompleta, porque eu tenho minha consciência, eu vou dormir de consciência tranquila. Então, paciente, doutor, não dá para fazer, é outra coisa, não tenho condições, tudo bem, mas eu oriento o máximo que eu posso. Às vezes, eu mando mensagem, pergunto para a pessoa como é que você está, mesmo sem nada, sem cobrar nada. Vou lá, mando mensagem, como é que você está? Mesmo ele não tendo fechado nada contigo. Nada. Porque não teve condições mesmo. Se ele tem ou não, aí é uma questão dele e Deus. Né? Mas não, tudo bem. O paciente que aderiu ao tratamento, ele tem que seguir até o final. Senão ele é um grande candidato a voltar a sentir dor. Qual é a principal premissa para você sentir dor? É você já ter tido uma crise de lombar antes, uma crise de coluna antes. Já é o pré-requisito principal. Então, se eu trato essa pessoa, ela faz o início, o meio e o fim do tratamento certinho, ela vai não só finalizar o tratamento, como ela vai saber se cuidar e se em algum momento ela criar alguma nova lesão, ela vai saber o que fazer. Olha, a dor parecida com o que você tinha, espera aí, vou lá e faço extensão. Porque você está propício a criar uma nova lesão a qualquer momento. Entendi. Assim, o profissional vai fazer a parte que lhe compete, mas a gente precisa, né, realmente do autocuidado para que não haja reincidência, principalmente da mesma dor, né? Existem casos que extrapolam, exemplo, Deus me livre, uma queda, um acidente, aí são coisas que fogem do nosso controle, né? Eu estava conversando com você antes, Nag, e eu queria que você repetisse essa frase para o pessoal ouvir também, que você fala da postura, né? Qual é a melhor postura que a gente deve ter sempre? Pronto. A melhor postura vai ser sempre a próxima. Não fique mais do que 1 hora na mesma posição. Sempre procure se mexer. Lembre-se, a melhor postura é a próxima. Ouviram? Eu ouvi, já peguei esse recado aqui para mim. Nigel, ele é sócio fundador, né, da Realinhar, né, Instituto de Controle
de terapia e controle da dor, que funciona aqui em Paulo Afonso desde o ano de 2024. Entretanto, ele tem mais de 10 anos aí de atendimento clínico em hospitais, em atendimento domiciliar também, uma vasta experiência, atuou por muitos anos, grande parte desse tempo foi em Aracaju, onde muitas pessoas de Paulo Afonso iam para Aracaju se consultar com ele, e aí ele disse, por que não voltar para a minha cidade natal e poder acolher lá os paulo-afonsinos. Então, desde 2024, ele está com a clínica dele aqui, que funciona na Avenida José Emetério de Carvalho, quase em frente ao Colégio Monteiro Lobato. Lá você encontra com diversas especialidades, fisioterapeuta, médico, acupunturista, nutricionista, tem também o estúdio de pilates, tem uma recepcionista que sabe lhe acolher perfeitamente. Então, eu vou jogar a bola para ele aqui agora, ele vai deixar os contatos dele e, para a gente finalizar aqui, vai deixar os arrobas, o contato dele, a mensagem que ele quer deixar principalmente para vocês. Show. O que eu posso dizer para todos vocês é que não deixem de se cuidar, de prevenir. Prevenir vai ser sempre a melhor opção. Chegar com a dor já ali no limite, medicações já não estão fazendo mais efeito e tudo mais, é difícil, é chato, é oneroso. É o que a gente mais vê na clínica. Então, previna. Ah, doutor, não tenho nada. Posso fazer uma avaliação com você? Pode, deve. Prevenir é melhor do que tratar. Ah, todo mundo que chega lá tem que ser tratamento. Não é tratamento para todo mundo. Entendeu? É tratamento para quem realmente precisa. Quem não precisa, eu oriento. Vá para uma academia, vá para o Pilates, vá fazer uma caminhada. Entendeu? Sim. Vá praticar. Você que vai iniciar algum tipo de esporte, veja se seu corpo também está apto. Acontece muito. O paciente quer começar... Costumava ter muito lá em Aracaju, uma febre que está agora lá, o beach tênis. É um terreno instável, você não sabe se tem músculo forte o suficiente, se tem músculo atuando o suficiente para estabilizar esse joelho. O que me procurava de gente com problema de joelho, principalmente mulher, era enorme. Mulher já tem uma propensão a ter problema do joelho por causa da anatomia, quadril mais largo. Então, assim, era uma coisa fora de série. Então, veja se seu corpo está apto para iniciar isso. Se você está na academia, progrida com a carga devagarzinho, tá? Sentiu alguma coisa, recue a carga, procure um profissional especializado. Só assim você vai pegar aquela disfunção inicial e tratar da forma mais rápida possível. Tá certo? E dentro do nosso Pilates, caso você não seja eletivo para um tratamento mais especializado, o Pilates vai dar conta disso com certeza. Com certeza você vai iniciar um processo de estabilização segmentada da coluna vertebral com exercícios dinâmicos. E a gente tem o nosso Pilates especializado nessa parte de coluna. Treinado por mim. Show. Certo? E você pode entrar em contato com a gente, né, através do telefone, o 75998024411. Tá? Vou repetir novamente, 75998024411. Pelo meu Instagram também, @NigelCoriolano. Se escreve Nigel, na verdade. Se escreve Nigel. Volta aqui para mim, câmera. Volta. @Nigel. Nigel Coriolano. @Nigel Coriolano. Ou tem também o Instagram da Realinhar, que é como? @Realinhar. Instituto Realinhar. Instituto Realinhar. E pode ir. Estamos lá para ajudar todos vocês, se quiser tirar alguma dúvida, tanto... a recepção vai te orientar e, se for algum caso mais específico, vai ter algum dos nossos fisioterapeutas, ou até mesmo eu, às vezes eu pego o telefone, ligo para as pessoas, quero tirar dúvida, quero entender o que está acontecendo com a pessoa. Acho que é um trabalho que a gente pode fazer e ajudar várias pessoas. Sim. E não é necessário gastar com isso, né? A gente pode orientar as pessoas da melhor forma possível e é um trabalho humanitário no final das contas, né? Sim. Inclusive, acho que tem uns 15 dias que chegou uma paciente lá, entrou na clínica e disse, não, vou marcar uma consulta com o senhor, não sei o quê. Eu perguntei, o que é que você está sentindo? Ela, dor no corpo todo. Aí eu disse, tá, mas como é essa dor? O que é que você faz da sua vida? Ela, não, só trabalho. Eu disse, está se alimentando bem, está bebendo água? Eu disse, faça o seguinte, antes da senhora marcar e investir esse valor dessa avaliação, mude durante 15 dias. Melhore sua alimentação, diminua o consumo de açúcar, beba mais água e comece a fazer uma caminhada, nem que seja 20 minutos por dia. Depois, se mesmo assim as dores persistirem, a senhora marca. Perfeito, essa mulher... Ficou boa. Ficou bom. Só. O segredo foi o quê? Mexa-se. Mexa-se. Postura melhor sempre vai ser a próxima.
Show de bola. Então, você aí anotou, né? @Nigel Coriolano, Nigel Coriolano, @Instituto Realinhar. Segue a gente também, @ScoopCastBR. Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que está reclamando de dor no ombro, no joelho, na coluna. A gente falou hoje de coluna, mas ele trata tudo, tá? Então, tá reclamando de dor no músculo, no esqueleto, tá reclamando de qualquer dor, compartilhe esse conteúdo, ajude outras pessoas a esclarecerem algumas dúvidas que foram elucidadas aqui, né? Segue a gente, compartilhe esse conteúdo e até a próxima.